pessoal lá da internet entra. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. O irmão Adriano veio hoje. A irmã Alessandra Tiburtino chegou. Quem mais que está aqui? Gilberto. Glória a Deus, aleluia. Isabela. Acho que é só, o restante já tinha marcado. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo? Vamos estudar? Vamos começar o nosso estudo. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, começando, consagrando a Deus a nossa vida. Pai, nós queremos orar e queremos consagrar e dedicar a nossa vida ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos aprender a Tua palavra, aprender a teologia, que o Senhor nos ensine, nos prepare, nos capacite, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Pessoal, nós vamos começar hoje o estudo sobre, nós estamos estudando Apocalipse, né? Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento. Nós vamos estudar... Não parou não, só pediu para... É muito importante a igreja ter essa fé. Porque, Simão, a Bíblia diz que quem espera em Deus apenas nessa vida é o mais miserável dos homens. É o mais miserável. Então, na igreja mais antiga, porque nós estamos na pós-modernidade, né? A igreja antiga, ela tinha uma fé mais viva sobre essa questão da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Há 30 anos atrás era muito comum você pegar os carros e está escrito assim, ó, em caso de arrebatamento esse carro vai estar desgovernado. Havia um temor, um respeito, uma fé muito viva na questão do arrebatamento da igreja, na questão de que Cristo iria voltar para buscar a sua igreja. Só que com o passar dos anos, as mensagens elas são humanistas. As pregações, com o passar dos anos, elas foram ficando focadas no quê? Nos problemas do homem, nas emoções do homem, nas crises do homem, das lutas do homem. Hoje, se você, por exemplo, entrar no YouTube ou nas lives da vida, você vai ver que a grande ênfase das mensagens está focada no quê? No bem-estar do homem, na saúde do homem, na cura do homem, na conquista do homem, nas vitórias do homem. As campanhas são focadas em quê? Na bênção da vida do homem. Tudo está focado no homem. Não é mais um cristocêntrico. Na verdade é o homem que está no centro. O homem, ele toma hoje, de uma forma geral nas igrejas, é o homem quem assumiu o centro da vida. Mas a palavra de Deus está tratando a questão de uma outra realidade. Então é necessário que a gente estude e entenda uma coisa. Você vai estar vivendo aqui, mas a igreja vai ser arrebatada. Então é aquela história, quando? A qualquer momento. Jesus deixou claro, nós vamos estudar hoje, nós vamos ver durante o estudo, que Jesus deixou muito claro o quê? Que só o Pai é que sabe o tempo exato. Entendeu? E Ele reservou isso para a sua exclusiva autoridade. Então a questão é, que dia que o Senhor vai arrebatar a igreja? Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a um dia. Então é por isso que nós estudamos sobre os sinais, é por isso que nós estudamos sobre as questões de como que vai ser. Então, à luz da palavra de Deus, como será o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? E isso tem que estar dentro do nosso coração de uma forma muito, muito verdadeira. Então vamos ler aí, o que é o arrebatamento da igreja? Como será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja será um grande momento em que o Senhor virá buscar o seu povo fiel aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados, trasladados. Então a palavra arrebatamento significa, é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, vulgata, para traduzir o verbo grego
Harpazo, que significa pegar, agarrar, elevar, levar pela força. Então é tomar com força. Arrebatar não é você chegar e pedir, por favor, você quer ir ou não quer ir? Arrebatar é tomar com força, tirar com força, tomar com violência, arrancar. Essa é a ideia. Então, o arrebatamento, só nisso aí você já aprende um negócio. O arrebatamento vai ser algo muito forte, muito rápido. Como a Bíblia diz, estarão dois juntos e um será tomado. Nós temos uma ideia aqui na Bíblia, porque quando Elias estava andando com Eliseu, ele foi arrebatado, ele foi tomado de Eliseu. A Bíblia diz que veio carros de fogo, seus cavaleiros, anjos, e ele foi tomado e foi levado às alturas, e Eliseu viu aquilo e ficou perplexo. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus e os seus discípulos ficaram vendo. Então arrebatamento significa tomar com força, tomar com violência, tirar com força. Então essa é a ideia de arrebatar. Então 1 Tessalonicenses 4,17, diz, assim nas traduções da Bíblia em português, o grego argazometa, elevados, é traduzido por arrebatados, quer dizer, levados, tirados, elevados à altura, porque a igreja se encontrará com Cristo nos céus. Então essa é a ideia de arrebatar, de arrebatamento. A doutrina sobre o arrebatamento da igreja, ela é de suma importância para todos nós, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por esse dia. A seguir saberemos um pouco mais sobre o que é e como será o arrebatamento. Mas olha, uma coisa muito importante, e aí esse é o problema de um evangelho humanista. Esse é o problema de um evangelho focado em resolver o problema do homem. Esse é o grande problema. Por isso que quando você faz uma campanha, você que está doente, venha, enche a igreja. Você que está desempregado, venha, enche a igreja. Você que está com problemas no casamento, enche a igreja. E aí, hoje existe uma igreja completamente humana, humanista, em que o homem é o centro da mensagem. Você vai ver que é sempre o meu bem-estar, como eu preguei esses dias sobre o pão da satisfação. Quer dizer, se eu não me sinto bem, então a igreja não serve para mim. Se o que está sendo pregado não me interessa, porque não pode ser aplicado na prática do meu dia a dia, então é por isso que você vai vendo que no decorrer dos anos, esses assuntos, esses temas de arrebatamento foram deixados de lado. Por quê? Porque do que me adianta eu saber sobre arrebatamento se eu estou desempregado? E eu não estou falando aqui que você não deve orar por isso. Eu não estou falando aqui que você não pode orar por cura, ou por saúde, ou por algum problema. Não é essa a questão. A questão é você tornar isso o centro da vida. O que é mais importante? O meu bem-estar ou a minha salvação eterna? Para muitos hoje, é o meu bem-estar. Eu não quero ter problemas, eu quero resolver os meus problemas. Mas espera aí. O que é mais importante? Quer dizer, Jesus disse que nós temos que estar esperando a volta dele todo o tempo, todo dia. Nós temos que estar prontos para o arrebatamento. Nós temos que estar prontos. A parábola das virgens, o que é aquilo ali? Está falando disso, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Então tinha 10 virgens, é uma metáfora. 5 estavam, todas dormiram, todas pegaram no sono, porque o noivo estava demorando. Então quer dizer, por causa da demora de Jesus, a noiva, a igreja está dormindo. Mas existem alguns que estão dormindo com óleo. Quando o noivo bateu, despertou, pegou a lanterna, acendeu e entrou para núpcias. E 5 não tinham óleo, não tinha azeite, não tinha Espírito Santo, não tinha vida com Deus. Apesar de serem noivas, estavam dispersas em relação a isso. Então são essas questões que muitas vezes a gente precisa ponderar sobre. A Bíblia diz: não arranqueis os marcos antigos.
não há problemas de você orar apresentando a Deus as suas necessidades, até porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Mostra que Deus se preocupa. Quando você medita em Mateus 6, que é onde diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nunca está dizendo que Ele não se preocupa com as nossas necessidades. O que Deus está dizendo é que as nossas necessidades não podem estar antes das verdades espirituais. E o arrebatamento da igreja é uma verdade espiritual muito séria. As músicas de antigamente falavam do arrebatamento. As músicas de antigamente falavam da volta de Jesus. E hoje? Do que as músicas tratam? Poder. O meu bem-estar. Porque a questão é: eu peco ou não peco? Eu quero satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Por quê? Porque eu não estou preocupado com vida eterna, arrebatamento da igreja. Eu não penso mais naquela questão: se Jesus voltar hoje, eu tenho que estar pronto para o arrebatamento todo o tempo, porque a Bíblia diz que a qualquer momento a trombeta pode tocar e as pessoas vão ser, aqueles que o Senhor estão de fato de direito em Cristo, vão ser arrebatados. Então é por isso que a parte mais importante dessa questão do arrebatamento é resgatar dentro da igreja a ideia de que haverá o arrebatamento. É bíblico, é uma mensagem, e nós vamos ver aqui, hoje, por exemplo, 3 teorias de quando será o arrebatamento. Mas a questão é: vai haver arrebatamento. Só que hoje, irmãos, essa igreja moderna, pós-moderna, ela não está interessada nessa questão. A ênfase é a satisfação e o bem-estar dela. A questão é que se você não pensar na vida eterna, renúncias e sacrifícios, aquele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não tem muito sentido. Mas se você pensar em arrebatamento, tem. Se você pensar em vida eterna, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tem todo sentido. Orar, jejuar, andar com Deus, se santificar, renunciar à sua carne, renunciar aos seus prazeres e os seus deleites, tem muito sentido se você está esperando a volta de Jesus todo dia, se você está esperando o arrebatamento da igreja. Aí as pessoas dizem assim: pastor, meu avô esperava a volta de Jesus, minha mãe, meu pai, eu já tenho tantos anos, Jesus não voltou. Mas é a questão da arca da aliança, da arca de Noé. Noé ficou 120 anos pregando que ia chover e o povo ria, até que um dia choveu. Essa que é a questão. Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada. Aí as pessoas dormem, né? A igreja dorme, porque a parábola das 10 virgens está falando exatamente disso. As 10 virgens dormiram, até que o noivo chegou, despertou as 10, mas só 5 tinham azeite. Essa que é a questão. Até se você dormir, você tem que dormir preparado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos tratar das 3 interpretações mais usadas sobre a questão do arrebatamento. Primeiro, é o pré-tribulacionismo. Como o nome diz, né, a questão aqui é: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que nós já estudamos as 70 semanas de Daniel, que está faltando a última semana, que nós vimos que a última semana é a semana da grande tribulação. Nós já vimos isso nas aulas passadas. A pergunta aqui é: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, isso significa o seguinte: que antes da grande tribulação começar, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai passar, por exemplo, pelo princípio das dores? Vai. Guerras, rumores de guerras, pestes e essas coisas que a Bíblia está dizendo que são o princípio das dores. Mas entre os princípios das dores e a grande tribulação, quem é pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada entre o princípio das dores e a grande tribulação. A igreja é arrebatada. Quem vê? A igreja.
Então, quem defende essa teoria do pré-tribulacionismo, ele acredita que a volta de Jesus ela está dividida em duas fases. Numa fase, a igreja vê, só a igreja vai ver. Aí você fala, pastor, o senhor acredita nisso? Eu falei, ó, eu leio bastante, vejo muita coisa. Pela preocupação que eu vejo de Satanás com esse tema, eu acredito. Porque o diabo já criou uma tese para combater o arrebatamento. Alguém sabe me dizer qual é? Ufologia. Os ufólogos de plantão na internet, nas televisões, eles defendem. Eu já vi várias entrevistas de pessoas que foram abduzidas. O cristão ele é arrebatado, mas o ufólogo lá, ou quem defende a ufologia, usa o termo abdução. E eu já ouvi vários depoimentos, entrevistas deles dizendo, pessoas que foram abduzidas por extraterrestres, dizendo que os extraterrestres disseram que haverá um período em que muitos seres humanos serão abduzidos, muitos. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, quando a igreja for arrebatada, muitas pessoas irão desaparecer. E os Estados Unidos e o Pentágono já até soltaram a notícia, né? Que foram detectados destruidores. Sim, então olha só, tem toda uma movimentação. Porque olha para você ver, se essa mensagem for muito pregada e muito divulgada, e todo mundo aprender sobre o arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, as pessoas vão dizer, olha, a igreja foi arrebatada. Não, mas se for ufologia, um monte de gente sumiu. O que é que eles vão dizer? Olha, não é que os ufólogos estavam certos, que muitas pessoas seriam abduzidas? Então você vê que há toda uma movimentação de Satanás para tentar justificar o arrebatamento da igreja quando a igreja for arrebatada. Então, pré-tribulacionismo. Quem acredita no pré-tribulacionismo, essa linha de interpretação, defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que ocorrerá na terra. Quem é pré-tribulacionista? E aí, semana que vem nós vamos estudar mais detalhadamente os versículos que eles usam. Quem é pré-tribulacionista está baseado no quê? Quais são os versículos e os textos da Bíblia? Nós vamos estudar na terça que vem os versículos que as pessoas usam para se defender o pré-tribulacionismo. Então, quem é pré-tribulacionista, quem adota essa interpretação, geralmente faz uma distinção completa entre Israel e a igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel, portanto a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Então olha uma outra coisa importante, no pré-tribulacionismo você divide. Então agora, na grande tribulação, nós não estamos na dispensação dos gentios, não há gentios agora, Deus não está direcionado aos gentios, um povo que não era povo, Deus não está salvando os gentios, e depois ele vai se voltar novamente para Israel, que é a última semana, porque as 70 semanas de Daniel está direcionada à nação de Israel. Então, os pré-tribulacionistas acreditam, separam Israel da igreja. Então, nessa tese, quem é que vai se salvar na grande tribulação? Os judeus. Aí vem uma outra pergunta: só os judeus? Aí vai ter outra aula. Aí nós tínhamos que usar outra aula para estudarmos isso. Só o judeu será salvo na grande tribulação? Ou todos aqueles que ouviram a palavra de Deus também poderão se salvar? Então é como eu sempre digo quando eu dou aula no seminário: não paga para ver não. Porque tem gente que vai dizer, não é só o judeu não. Pessoas que não foram arrebatadas poderão se arrepender e ser salvas, mas com grande sofrimento. Mas é aquela história. Será? Hã? Sem negar o nome de Cristo. Sem negar o nome de Cristo. Mas vai ser converter debaixo de sofrimento gigantesco. Então, essa tese é do pré-tribulacionismo. Nessa tese, Israel e a igreja é bem definido, o papel da igreja, o papel de Israel. E nessa tese, a última semana se direcionará à salvação de Israel. A igreja vai ser arrebatada, no final do tempo da dispensação dos gentios,
a igreja é arrebatada. Tá bom? E aí, quem vai se salvar na grande tribulação? Os judeus. Aí alguns vão dizer, não, poderá ser que gentios que não tinham se convertido, talvez se arrependam. Aí o cara ainda usa uma tese. Hoje não existe alguns judeus messiânicos se convertendo? Na dispensação dos gentios e da igreja, os judeus não tem aí a igreja dos judeus messiânicos? Tem. É um grupo pequeno? É, mas tem. Então eles usam essa possibilidade. Da mesma forma como hoje alguns judeus se convertem, mesmo sendo a dispensação dos gentios, pode ser que durante a grande tribulação um grupo se converta. Alguém que já conhecia a palavra, mas que não estava levando a sério, talvez durante a grande tribulação ele se converta. Porque qual que é a tese? Porque na hora que a igreja for arrebatada, quem vai junto? O Espírito Santo. Se a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Essa é a tese de quem defende que não haverá salvação de gentios durante a grande tribulação. Aí você vai falar assim, mas então o judeu, ele não precisa ser convencido pelo Espírito Santo? Não, ele só precisa reconhecer que Jesus é. Vocês entenderam? Ele só precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Automaticamente, ao reconhecer que Jesus é o Messias, ele vai ser salvo, porque o sacrifício de Jesus vai ser aplicado a ele. Então é uma questão importante da gente entender o pré-tribulacionismo. Segundo, meso, porque meso quer dizer meio, mesotribulacionismo. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, mas no meio. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial, mas de repente essa falsa paz será quebrada e o anticristo se revelará toda a sua perversidade, e é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então você tem um grupo de cristãos que defendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ela vai pegar um pedaço, certo? Ela vai pegar um pedaço. Aí quem defende essa tese fala do chip, da marca da mão, marca da testa, marca da besta. Então aí você vai encontrar um grupo que vai falar, não, a igreja vai passar na grande tribulação, pelo menos no meio. Aí quando o anticristo for se manifestar, ele vai arrebatar a igreja no meio. Existe um grupo da igreja, dos cristãos, que defendem essa tese, essa teoria do mesotribulacionismo. Durante a maior parte da história, você vai ver agora, depois do meso, você vai ver o pós-tribulacionismo. Durante grande parte da história da igreja, a teoria mais aceita foi o pós-tribulacionismo. A grande parte da igreja defendia, até o século XVIII, só o pós-tribulacionismo. Só depois. Durante muitos séculos, a igreja acreditou, durante 18 séculos, a igreja acreditou que a igreja passaria pela tribulação, que ela só seria arrebatada no fim. Mas aí você fala, por que só no século XVIII nasce a teoria do pré-tribulacionismo e do mesotribulacionismo? Porque depois de muitos anos, na Idade Média, as pessoas não se questionavam. A igreja era composta de uma classe C e D, de gente com muito pouco estudo, às vezes até analfabeto ou semi-analfabeto, e aquilo que era dito pela liderança era aceito, porque durante muitos anos a igreja não teve acesso à Bíblia. Como eles diziam, né? Como diz o meu pai tem 73 para 74 anos, meu pai foi coroinha, né? E a missa era rezada em latim. O padre ficava de costas para a igreja, de frente para o altar, e toda a missa era rezada em latim. E depois que passou a ser rezada em português, falando de Brasil, né? Era uma homilia, um papel, onde o texto, tudo estava escrito, cânticos, e a missa era toda ali, a pessoa não meditava. Até hoje. Não. Hoje já tem a renovação carismática, que já usa a Bíblia,
mas a igreja tradicional ortodoxa ainda é esse procedimento. Então não se questionava nada. Mas aí no século XVIII as pessoas começaram a pensar: peraí, será que Deus não seria bondoso e não livraria a igreja da grande tribulação? Por um acaso Deus não honraria aqueles que se dedicaram e se entregaram e serviram a Ele? E aí, por causa da fomentação dessa ideia, começou-se a analisar versículos que davam a entender que Deus pouparia a igreja de passar da grande tribulação. Aqueles que foram fiéis, verdadeiramente fiéis, seriam tomados por Deus ainda vivos, e Deus livraria de passar pela grande tribulação. Por isso que no século XVIII nasce os primeiros ensaios de doutrinas que defendiam pré-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. Mas durante muitos anos, a teoria mais aceita pela igreja, e quando eu falo a igreja de modo geral, é o pós-tribulacionismo. Então essa interpretação defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do Evangelho, até que então Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trazer grande juízo sobre os ímpios, daqueles que não aceitaram ou que não quiseram. Então, durante a maior parte da história, eu já falei, a posição mais usada foi dentro do cristianismo, foi o pós-tribulacionismo. Todavia, na atualidade, esse cenário mudou. A maioria dos cristãos denomina-se pré-tribulacionismo. Hoje, durante muitos séculos, a teoria mais aceita foi a do pós-tribulacionismo. Mas do século XVIII para cá, e começou-se, a maioria dos cristãos hoje são pré-tribulacionistas. Eu, até por uma questão de inteligência, sou pré-tribulacionista. Eu sempre digo o seguinte: até por uma questão de inteligência, eu sou pré-tribulacionista. Mas vamos supor que eu esteja errado, que a igreja não será arrebatada antes. Não, a igreja vai ser arrebatada no meio. Ainda é melhor ser arrebatada no meio do que ser arrebatada no pós. Mas isso aí muda alguma coisa? Só a dor e o livramento. Porque o pré e o meso está falando de uma bondade de Deus, de uma graça de Deus, livrando a igreja fiel de um sofrimento extremo. Porque a Bíblia diz que durante a grande tribulação haverá um sofrimento como nunca se viu no mundo. Meu irmão, quando você estuda o Holocausto, quando você estuda o comunismo no mundo, Lenin, Stalin e companhia, todas as guerras e barbaridades que já ocorreram, né, e companhia, quando você vai estudando tudo que já aconteceu, febre a espanhola, a bubônica, todas as pestes, crises, tsunamis, maremotos, terremotos, e você lê lá na Bíblia que na grande tribulação haverá um sofrimento como nunca se viu. Eu vou falar a verdade, na minha mente humana, eu não consigo entender um sofrimento que seja pior do que já aconteceu. Então, meu irmão, vai ser alguma coisa muito, muito ruim. Então, é por causa desse entendimento que as pessoas defendem o pré e o meso. Até por uma questão de inteligência. E você vai ver que existem alguns textos na Bíblia que dão uma ideia que a igreja vai ser arrebatada antes. Alguns textos na Bíblia dão a ideia que vai ser arrebatado no meio. E alguns textos na Bíblia que dão a ideia que vai ser arrebatado depois. Por causa da questão da interpretação, do contexto, do texto. Então, é por isso que nós temos que ter uma ideia: pré, meso, pós. A igreja é arrebatada antes, a igreja é arrebatada no meio, a igreja é arrebatada depois. E é um assunto que tem que estar dentro do nosso coração. E se Jesus voltar hoje? E se a igreja for arrebatada hoje? E se a igreja for arrebatada amanhã? Porque a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que o dia que o Senhor vai voltar para arrebatar a igreja, será como? Deus faz uma comparação a um ladrão. Você não sabe que dia vai vir. É de repente.
Por isso que é importante nós entendermos, pensarmos, analisarmos, estudarmos sobre a questão do arrebatamento, de pensarmos sobre essa questão. Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. Esse é um tema de extrema importância para nós cristãos, porque é um dos pilares da nossa fé. O Senhor vai voltar. Tribulacionismo, né? Continuando a leitura aqui. Então, apesar de os defensores do pré-tribulacionismo se esforçarem para tentar recuar os seus ensinos ao período e à posição dos pais da igreja, oficialmente esse tipo de interpretação ganhou força apenas no século XVIII. Até como eu já disse, a partir daí foi amplamente divulgado. E hoje é a tese mais divulgada, a mais aceita pela igreja, é o pré-tribulacionismo. Então, para entender melhor esta questão, né, saiba mais sobre se a igreja passará pela grande tribulação ou o arrebatamento será secreto. Então nós vamos ver depois, na aula que vem, nós vamos entrar nas teses do porquê e do para quê. Então, como será o arrebatamento? Na Bíblia encontramos alguns detalhes importantes sobre como será o arrebatamento da igreja. É claro que, dependendo da interpretação escatológica adotada, haverá diferenças no entendimento acerca de como será esse momento. Então, se você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, ou se você é pós-tribulacionista, isso vai mudar a sua interpretação. Então, deixando essas discussões do lado, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Os três, seja pré, seja meso, seja pós, não vai mudar, é de repente, é tomado rápido, tomado à força, é levado de repente. Então é assim, de repente, eu fui arrebatado em 2004, e eu tive uma experiência de arrebatamento, e eu garanto para você que é de repente. Em 2004, quando eu tive o arrebatamento, que eu tive a graça de estar com Cristo pessoalmente, é de repente. Eu lembro que naquela noite eu estava na sala orando, lendo Bíblia, eu fiquei um longo período orando, e aí era mais de meia-noite e meia, não lembro o relógio certinho, mas era com certeza mais de meia-noite. Eu tinha tido um período longo de oração na sala, lendo Bíblia, orando. Aí eu terminei, fui ao banheiro, lavei o rosto, limpei as narinas por causa do choro, né? Você sabe que vai constipando tudo. E aí eu fui na cozinha, peguei um copo de leite e fui para o quarto, deitado. Eu lembro que eu liguei a televisão, né? Eu não pego muito rápido no sono, tenho dificuldade para dormir. E eu sempre assisti o jogo. O jogo era meia-noite e meia. Eu lembro que eu liguei a televisão, coloquei um copo de leite, ajeitei os travesseiros e o anjo veio, de repente. Muito de repente. É uma coisa que você, não é assim, Deus chega e fala, olha filho, vim aqui chamar você, para você. Não, é de repente mesmo. Arrebatar é tomar com força, tomar rápido. Então, como eu já vivi essa experiência do arrebatamento de sentido para essa experiência de 2004, eu tenho uma ideia muito clara de como é o de repente aqui. Isso, seja pré, ou meso ou pós, todos concordam no quê? Que o arrebatamento será de repente, rápido, tomado rápido, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente aqui, vamos continuar aqui no nosso texto. Uma pessoa abre para mim Mateus 24, fazendo um favor, deixa aí aberto aí. Então, deixando as discussões de lado, o arrebatamento acontecerá repentinamente. Isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais. Presta atenção, Deus dará os sinais, sim, Deus dará os sinais. Nós temos estudado sobre isso, que haverão sinais. Nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus. Então, quer dizer, de repente, não quer dizer que os sinais não serão dados. Então, não é que é um de repente no sentido assim, as escuras, não é isso.
De repente, no sentido que você não sabe o momento, mas que os sinais serão dados para você entender que está próximo. Então, sinais específicos, a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação de desastres naturais, de guerras, de pestes, a grande apostasia, o surgimento do anticristo como nós já lemos, antes da volta de Jesus, quais são os sinais? Os dias de Noé. Qual é a característica dos dias de Noé? A característica dos dias de Noé é que o povo estava nem aí para Deus, para nada de Deus, casava, largava, se davam em casamento, estavam completamente alienados a Deus. Outro sinal, os dias de Ló, imoralidade, perversão sexual em altíssimo. O que mais que a Bíblia fala? Multiplicação da ciência como nunca se viu. Pestes, maremotos, terremotos, problemas climáticos. E quando você vai lendo todos esses sinais, você vai falar assim, ué, peraí, esse negócio está muito mais próximo do que parece. Tá bom? Então, Mateus 24, que é um texto onde Cristo fala, né, de uma forma, perguntaram a Cristo, né, quais eram os sinais, né, o sermão profético, quando Jesus começa a falar da destruição do templo, né, 24, a partir do verso 3, diz assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores, e então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, vides a abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar nada da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai daquelas que estiverem grávidas. E aí você tem um capítulo inteiro falando exatamente dessa questão, tá bom? Então a Bíblia diz aqui, ó, quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago, que sai do Oriente ao Oriente. Mateus 24, 27, você pode ler aí. Jesus está falando, olha, fica tranquilo, porque o arrebatamento da igreja será visível, a volta de Cristo será visível. Não precisa você ficar preocupado, mas será que Cristo vai voltar e eu fiquei? Pode ficar tranquilo, a Bíblia diz aqui em Mateus 24, 27, você pode ler aqui, ó, você vai ver que está escrito aqui, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser que da vinda do Filho do Homem. Então quer dizer, não precisa, pastor, será que Cristo volta e eu não vejo? Não, meu filho, fica tranquilo. Jesus deixou muito claro que a vinda e o arrebatamento dele será visível, a igreja verá. Então é necessário que a gente tenha essa tranquilidade. Eu posso estar tranquilo que se Cristo voltar, fica como se Jesus pudesse esquecer você, né? O Jesus voltou e você ficou porque você não viu. Não, isso não vai acontecer. Isso não tem possibilidade de acontecer, porque Jesus disse que a volta dele, o arrebatamento, será visível. Então todos verão. No caso, se você é pré-tribulacionista e crê que a igreja vai ser arrebatada,
quando a igreja for arrebatada, a igreja verá. E aí você vem a segunda fase, que do pré-tribulacionismo, a volta de Cristo está dividida em duas partes. Primeiro ele volta para a igreja, depois ele volta para a visão de todos, e aí aquele versículo que fala, todo joelho, toda língua confessará, todo olho verá, todo se dobrará. Então é nesse sentido, nós vamos estudar isso depois com mais calma. Então quando a Bíblia diz que o arrebatamento será repentino, ele está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Mateus 24, 27. E é por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor será como um ladrão. No que sentido? Você não sabe, irmão. 2 Pedro 3,10 diz que a volta de Cristo será como um ladrão. Você sabe que dia que o ladrão vai em sua casa? Se você soubesse, o que você ia fazer? Esperar, meu amigo. Esse é o grande problema. Deus usou, a Bíblia usa Pedro, cheio do Espírito Santo, usa uma expressão de que é o seguinte: ninguém sabe quando vai ser. Você tem que estar pronto. A minha casa tem concertina, ela tem trava no portão, tem uma série de recursos de segurança. Por quê? Porque ninguém sabe, irmão. Aqui na igreja tem 8 câmeras de segurança, tem alarme, nas Kids tem alarme. Por quê? Porque tem um monte de cadeado. Por quê? Você não sabe, irmão, que dia que o ladrão vem, não é? Você que tem que estar preparado para que ele não tenha êxito. Então, da mesma forma, a igreja tem que estar apta, entendendo que a volta de Cristo será rápida, de repente, todos verão, no sentido de que a igreja verá, as pessoas perceberão, mas que é um momento que é aquela história. Peraí, veja bem, vou me preparar. Jesus, deixa eu preparar minha mala. Quando você lê Mateus 24, você vai ver, meu amigo, se você estiver no errado, não desça. Onde você estiver, não vai ter tempo de você arrumar a mala, não vai ter tempo de você, peraí, deixa eu ver, deixa eu me preparar. Não, vai ser rápido, vai ser de repente, e você não vai ter tempo para poder refletir em nada. Todavia é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos. Ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Isso nós estamos falando daqueles fiéis que leem a palavra, meditam na palavra e que aguardam a volta de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não se surpreendam. Se você pegar hoje essa igreja pós-moderna e perguntar para ela sobre, se você já ouviu alguma pregação ou algum estudo sobre arrebatamento da igreja, a maioria das pessoas vai dizer, não, nunca ouvi falar. Porque isso sumiu dos púlpitos. Até porque isso não dá ibope, não enche igreja. Então, se hoje a igreja pós-moderna, se não enche a igreja, se não faz a pessoa ficar emocionada, e se não dá retorno, aí então, vamos lá, isso é coisa chata, pastor. É arrebatamento, volta da igreja. Mas só que a igreja precisa estar apta, preparada. Esses dias me perguntaram, por que o senhor insiste nesses temas que ninguém quer? Falei, porque se eu prego e você não aprende, você não quer viver, o pecado é seu. Se eu prego e você não quer viver, o pecado é seu. Se eu não prego e você vai para o inferno, o pecado é meu. Isso que muito pastor não entendeu ainda. Se eu pregar e você não quiser viver, o pecado é seu. Se eu não pregar e você não viver, o pecado é meu. Entenderam o porquê? Eu não quero que você um dia chegue na presença de Deus e, se é que você vai chegar, ou eu, né? Porque isso é uma coisa que só Deus sabe, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar isso, quem subiu ou quem desceu. Eu não quero ter que você falar assim, Deus, sabe o que é? Eu não sabia. Ninguém nunca pregou. Entenderam ou não? Se você for para o inferno, porque seja salvo ou não salvo, todo mundo vai para o juízo final, certo? Nós vamos estudar isso aqui. O juízo final é para crentes e não crentes,
para quem crê e para quem não crê. E eu não quero que você chegue lá no juízo final e diga assim: Deus, eu não sabia. Eu quero que você chegue lá no céu e fale: eu sabia, estava esperando. Mas aí o crente vai ser julgado para galardão, né? Sim, mas vai ter juízo. Mas vamos supor que o cara foi para o inferno. E aí ele chega lá no juízo e fala para Deus o quê? Eu não. Se ele chegar lá no juízo final e falar: eu não sabia, o pecado é dele sozinho? Não, o pecado é do pastor, do altar. Por isso que aquela história, vamos ensinar? Vamos. Se você quiser viver, glória. Se você não quiser viver, o problema é seu. Então, se o pastor não pregou certo, Ele não vai. Hã? Ele não vai. Não vai. E se ele for, corre o risco da veste dele estar salpicada de muito sangue. E a Bíblia fala que o julgamento será mais rigoroso para aqueles que conhecem, ou Sim. seja, os pastores que conhecem a palavra e não pregam a Mais verdade. rigoroso. Então é por isso que nós precisamos estudar alguns temas que infelizmente, né, não fazem o coração dos cristãos saltar de alegria. Hoje as pessoas preferem as mensagens de autoajuda, as mensagens de motivação, mensagens motivacionais, mensagens que fazem você chorar, tremer. Não está atrás de salvação, está atrás de bem-estar. É o pão da satisfação. Não é a questão do céu, é a questão da terra. Quem busca o céu. Como diz o meu pai, né? O povo, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer sair da terra. E aí a gente chega a uma conclusão. Muita gente quer o céu Na terra. na terra. Bom, como isso não é possível, a igreja será arrebatada. Aí lá no milênio a igreja volta, tá? Nós vamos chegar lá. Bom, aí vamos lá. O apóstolo Paulo, não, eu pulei aqui. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será visível, glorioso, e o nosso Senhor virá em grande poder e glórias. Mateus 24:30, né? Vou ler aqui para vocês. Está dizendo aqui, ó, Mateus 24, versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então vai ser visível, glorioso, maravilhoso. Aí aqueles que viveram a vida inteira aguentando zombaria, zombação, brincadeira, chocarrice, vão ter que olhar e vão falar: olha, eles tinham Razão. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que, dada a ordem com voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15 ao 18, Paulo está escrevendo, falando do arrebatamento, falando exatamente disso. Que será extraordinário, maravilhoso, glorioso. Então, neste momento, todos os inimigos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados. Os que estiverem vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus. Esse será um processo incompreensível ao raciocínio humano. Tanto que Paulo escreve esse momento como um mistério que ocorrerá repentinamente, como num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, está explicando sobre isso. Contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a aguardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das 10 virgens enfatiza claramente essa questão. Quando você pega aqui Mateus 25, do versículo 1,
Jesus, lembra que é uma série Jesus está pregando sobre o arrebatamento, e ele faz uma série de considerações, e uma das considerações é vigilância. Está pronto, preparado. Então a parábola das 10 virgens está falando do que, pastor? Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. Lâmpada aqui é Bíblia, tá? A palavra. 5 dentre elas nécias e 5 prudentes. A nécia, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, que é o Espírito Santo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, que muitos pensam que Cristo está demorando, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam. O que é esse grito aqui? Vem o noivo, o arrebatamento. Chegou. Aí o que elas fizeram? Saltaram, se alegraram. Mais 5. Então o que Deus está mostrando para nós? Que muitas pessoas da igreja não serão arrebatadas. Aí vem a pergunta: será que esse povo vai ter uma segunda chance na grande tribulação? Muitos acreditam que sim, mas a Bíblia diz que será com grande sofrimento. Mesmo que eu particularmente acredito que vai haver uma possibilidade das pessoas se converterem na grande tribulação, mas a Bíblia é muito clara em dizer que haverá grande sofrimento, como nunca se viu. Então, nós temos que entender, né? Nós devemos almejar um arrebatamento, confortados na certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento em que desfrutamos de nossa salvação. E eu quero gastar esses últimos minutos aqui explicando para você o que aconteceu na Arca de Noé. Noé foi chamado por Deus e ele é um tipo de Cristo, tipifica Cristo. A Arca de Noé simboliza a igreja. Durante 120 anos Noé construiu a sua arca. Durante todos esses anos Noé está construindo a sua arca, que é a igreja, e a igreja está pregando, e a igreja está falando: vai chover, vai vir juízo sobre a terra. Nunca tinha chovido, e os povos: vai chover, vai cair água do céu? Nunca choveu. E as pessoas riam, brincavam, desdenhavam, até que um dia, lembre-se, todas as pessoas da geração de Noé ouviram a mensagem. Todos. Aí, um dia Deus disse: pega todos os animais impares, entra na arca. Quem podia entrar na arca? Todos. Mas só entrou a família de Noé. Quando a família de Noé entra, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e fechou a arca por fora. Isso significa que essa questão da salvação, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, nenhum pastor, nem ninguém, meu irmão, porque a arca foi fechada por fora. A arca não foi fechada por Noé. Quem fecha a porta da salvação não é o homem, é Deus. Então, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, essa questão aí não é uma questão humana, é uma questão divina. Porque Deus é quem conhece o coração e conhece e sabe quem é quem. Então é aquilo que a igreja está pregando. Quantos anos? 2020 anos aproximadamente. Nós temos aí uma variação de 4 a 7 anos. Pode ser que estejamos em vez de 2020, talvez estivéssemos em 2027. Por quê? Por causa dos conflitos de calendário. Nós temos o calendário hebraico, judeu, cristão, isso, tem um monte de calendário aí. Chinês, indiano, tem então há uma flutuação entre 4 e 7 anos. Então é aproximadamente 2020. Ninguém tem certeza absoluta que nós estamos em 2020. É a possibilidade.
dentro do calendário gregoriano aí. Então nós temos aí 2020, 24, 27, talvez 2016, vamos dizer assim, né? Tem 4 anos ou 7 anos. Então nós podemos estar aí, literalmente, estamos aí há 2020 anos aproximadamente. E a mensagem está sendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, que é chegar a vós o reino de Deus. Aí Jesus voltou, Jesus veio, morreu na cruz, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, fez a propiciação. Agora Jesus veio primeiro como cordeiro, agora virá como leão. Jesus não vem mais como um cordeirinho calado, sofredor. Jesus vem como um leão que vai rugir, todo mundo vai ver, todo mundo vai reconhecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e aí, meu irmão, o chicote vai estralar. E aí quem vai? Ai, Senhor, não vai ter. É por isso que a Bíblia diz que o arrebatamento será de repente. Presta atenção, quando houver o arrebatamento, não vai ter tempo de você, ai, Senhor, perdoa os meus. Não vai ter tempo, irmão. Essa é a ideia de arrebatamento. Não vai, tem 2 juntos, um será tomado e o outro não. Não vai ter tempo da pessoa, não, peraí, amanhã eu conserto minha vida, amanhã eu resolvo meus pecados, amanhã, não, Deus entende o meu coração, não, vai ter tempo de eu consertar minha vida. A Bíblia está deixando muito claro, não vai haver tempo. Está mandando eu e você viver cada dia como se fosse O último. E você precisa entender, será que não é hoje que Cristo vai voltar? Será que não é hoje o arrebatamento da igreja? Será que não é amanhã o arrebatamento da igreja? Porque a igreja de hoje não pensa nisso. Mensagem antiquada, mensagem chata. Existe um grupo muito pequeno, haja vista a quantidade de pessoas que estão aqui, que estão interessados nisso. O arrebatamento pode ser, por exemplo, eu posso ser arrebatado amanhã, não? Pode, porque você pode morrer, né? Jesus pode voltar para você Amanhã. Agora o arrebatamento da igreja não. Aí não. O arrebatamento da igreja será um evento. Mas Cristo pode voltar para mim hoje? Pode, você pode morrer. Se você morrer hoje, Cristo volta para você. Mas o arrebatamento da igreja, que é um evento, meu irmão, ela pode ser a qualquer momento. E é disso que a Bíblia está dizendo. Quando você começa a ler a parábola das virgens, Deus está dizendo para você e para mim, fique pronto. Eu agradeço a Deus eu ter servido no exército. Porque no exército existem planos de defesa e você é acionado a qualquer momento. Por isso que quando você está servindo no exército, sua farda está sempre pronta, seu coturno está sempre pronto, tudo está sempre pronto. Porque a qualquer momento você pode ser acionado. E no quartel você dorme com roupa. E no serviço você dorme de roupa, dorme de coturno. Pode nem tirar o coturno. Equipado e armado. E se você não está de serviço, você está de prontidão. Eu entendo hoje porque que Deus me fez servir o exército. Porque tem muita coisa que eu vivi no exército que quando eu leio a Bíblia eu entendo. Quando a Bíblia diz prontidão. O que é prontidão? A qualquer momento. Você tem que estar pronto. Eu servi o exército 4 anos, 1 mês e 1 dia. É pronto, irmão. Você está de férias. De férias? No exército não existe isso. Na polícia, no exército, prontidão. Você está de serviço. E quem não está de serviço, está de prontidão. Porque você pode ser acionado. Quantas vezes eu morei no quartel um período, quando eu morei em Bela Vista. Já teve vezes de eu estar dormindo, o oficial de dia chegar lá, me acordar, ou o sargento de dia, e falar: Cabo César, o fulano passou mal. Isso aconteceu várias vezes. O cabo tal passou mal e o oficial de dia pediu para você assumir o serviço dele. E aí você fala o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Levanta, farda, porque de prontidão você dorme normal, mas pronto. Então a igreja está dizendo o quê? Do que a Bíblia está falando? Do que Jesus está falando, irmãos? Prontidão.
A parábola das vistas está dizendo o quê? Prontidão, pronto. Se o Senhor for te chamar hoje, se a igreja for arrebatada hoje, seja pela morte, ou seja pelo advento da volta de Cristo, ou seja pelo arrebatamento da igreja, estou pronto. Se tocar trombeta, eu estou pronto. Não dá mais tempo para... Não vai haver tempo. Por isso que esse é um assunto de muita relevância. Terça que vem, nós vamos estudar os versículos que dão base na doutrina do pré-tribulacionismo, no meso-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. E depois que você vê todos os textos, você vai ter a sua própria conclusão de qual é a tua fé. Você vai terminar e vai falar: eu sou pré-tribulacionista, ou eu sou meso-tribulacionista, ou eu sou pós-tribulacionista. Mas uma coisa não pode ser do seu coração: que a igreja vai ser arrebatada e que você tem que estar Pronto. Amém? Vamos ficar em pé? Aqui nós encerramos o nosso estudo. Semana que vem nós vamos estudar os textos, né, que dão a base para você escolher aí qual é a sua doutrina teológica a respeito de quando a igreja será arrebatada. Pai, nós queremos orar e queremos agradecer pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais da Tua Palavra, de conhecermos um pouco mais da Tua Palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida daqueles que estão acompanhando esse estudo pela internet, ou que vão ver o vídeo depois, ou pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar através dessa mensagem, despertar o coração do Teu povo, para que todos estejam preparados, para que todos estejam, ó Deus, atentos, vigilantes a respeito e acerca do arrebatamento e da volta do Senhor. Deus te abençoe, até o próximo estudo. Quinta-feira tem oração, domingo tem culto. Um abração, fica com Deus. Você, Pai.